Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Notável Expresso poderá operar linha direta Rio-São Paulo, diz a NTT. Diretoria colegiada da agência concedeu permissão em atendimento à determinação judicial, concedendo ainda outra ligação, esta com várias seções, entre a capital fluminense e Osasco. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A Notável Expresso e Turismo Limitada, empresa fundada em 7 de julho de 2023 e sediada em Brasília, recebeu da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorização para operar duas linhas interestaduais distintas, uma rota direta entre as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, e outra ligando a capital carioca a Osasco, esta com diferentes seções. A rota Rio-São Paulo, considerada a mais cobiçada e estratégica do transporte rodoviário brasileiro, concentra o maior volume de passageiros e a concorrência mais acirrada entre viações do país. As autorizações constam das deliberações número 436 e número 437, assinadas pelo diretor-geral Guilherme Tell Sampaio em 7 de novembro de 2025 e publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Ambas as decisões foram concedidas em cumprimento à ordem judicial no âmbito do mandado de segurança número 508-33-00-23.2025.4.02.5101 e tem validade em caráter subjúdice, ou seja, até que a Justiça Federal julgue o mérito da ação. Operação sob decisão judicial. As duas autorizações foram concedidas ad referendo da diretoria colegiada da ANTT, com base na resolução número 6033 de 2023 e permanecem submetidas à decisão judicial até que haja pronunciamento definitivo. Os atos estão vinculados aos processos administrativos 004.158.744/2005-75 e 50.505.033.311/2005-17, ambos relacionados ao mesmo mandado de segurança. A autorização concedida à Notável Expresso e Turismo pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tem origem em decisão da Justiça Federal da 2ª Região, proferida em 9 de setembro de 2025, no âmbito do mandado de segurança número 508-33-00-23.2025.4.02.5101, que tramitou na 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A sentença, assinada pelo juiz Mário Vitor Braga Pereira Francisco de Souza,
reconheceu que a ANTT havia agido de forma ilegal e desproporcional ao negar o pedido da empresa para operar a linha Osasco a Rio de Janeiro. Com base na ausência de janela de abertura, o magistrado considerou que o sistema de janelas previsto na resolução número 6.033 de 2023 não estava sendo aplicado de forma transparente nem em conformidade com os próprios prazos definidos pela agência. A mora da administração em cumprir seus deveres regulatórios não pode ser utilizada como escudo para negar direitos aos administrados, sob pena de se criar um ciclo perverso de ineficiência e insegurança jurídica, afirmou o juiz federal na decisão. O magistrado também ressaltou que a ANTT não apresentou estudos técnicos atualizados que justificassem restringir o acesso de novas empresas ao mercado interestadual entre Rio e São Paulo, o de maior demanda do país. O ato impugnado configura restrição ilegítima ao exercício da atividade econômica em afronta aos princípios constitucionais da livre concorrência e da legalidade, escreveu o juiz ao destacar que o indeferimento foi baseado em um sistema não adequadamente implementado pela própria agência. Com isso, a Justiça concedeu a segurança, determinando que a ANTT realizasse uma nova análise do processo administrativo número 50.503.311/2005-17, sem aplicar com fundamento de indeferimento a ausência de janela de abertura ou a limitação genérica de operadores no mercado. A nova análise deverá se ater ao cumprimento dos demais requisitos técnicos, operacionais e de habilitação previstos na legislação, não sendo esta sentença uma autorização automática para a operação da linha, concluiu o magistrado. Com base nessa determinação, a ANTT editou as deliberações número 436 e número 437, de 7 de novembro de 2025, publicadas no Diário Oficial da União, que autorizaram a Notável Expresso e Turismo Limitada a operar em caráter subjúdice as linhas Osasco a Rio de Janeiro e São Paulo a Rio de Janeiro, ambas concessões intermediárias. A decisão judicial pode se tornar relevante no debate regulatório do transporte rodoviário interestadual, ao reconhecer que a mora regulatória da ANTT e a ausência de transparência em seus processos não podem restringir o direito de entrada de novas operadoras no mercado. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da Notável Expresso e é uma grande vitória desta empresa que é lá de Brasília, do Distrito Federal, que ela vai poder operar tanto a linha São Paulo a Rio de Janeiro, assim como a linha Osasco a Rio de Janeiro. E essa vitória foi graças à Justiça, que no caso, o juiz que entrou neste caso, e ele deu uma verdadeira aula para a senhorita ANTT, que tentou barrar a Notável Expresso, mas
infelizmente não conseguiu. E o juiz que pegou este caso se chama Mário Victor Braga Pereira Francisco de Souza. E este juiz, ele deu uma verdadeira aula em cima da ANTT. E vou estar destacando aqui com vocês as falas deste juiz. A primeira diz: a mora da administração em cumprir seus deveres regulatórios não pode ser utilizada como escudo para negar direitos aos administrados, sob pena de se criar um ciclo perverso de ineficiência e insegurança jurídica. Ineficiência, no caso. E o segundo trecho da fala dele diz o seguinte: o ato impugnado configura restrição ilegítima ao exercício da atividade econômica em afronta aos princípios constitucionais da livre concorrência e da legalidade. E claro, concluindo, a nova análise deverá se ater ao cumprimento dos demais requisitos técnicos, operacionais e de habilitação previstos na legislação, não sendo esta sentença uma autorização automática para a operação das linhas. E vem aqui parabenizar tanto a Notável Expresso, que vai poder iniciar as suas operações nas linhas que eu acabei de falar aqui com vocês, e parabenizar ao senhor Mário Victor Braga Pereira Francisco de Souza pela excelente aula que deu para a senhorita ANTT, para que aprendam, pois esta resolução ela precisa ser reformulada, pois não só a 6.033, pois a 5.818 e a 5.976 precisam ser reformuladas. E um caso, parabenizar de novo ao senhor meritíssimo, no caso, que é o juiz Mário Victor Braga Pereira Francisco de Souza, pela excelente aula que deu a ANTT. E com isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.